Agora sim, oficialmente, né? Bom dia então a todos, tá? Boa tarde, boa noite para quem for assistir a aula gravada aí, logo em seguida, tá? Seja bem-vindo, pessoal entrando ainda. O pessoal da noite, né, deve ter assistido a segunda aula, tá? Gravada aí, tá disponível no Canvas. E o pessoal da manhã teve essa aula na segunda, na quinta, né, pela manhã. Então, pessoal, na aula passada, a gente basicamente falamos sobre fontes materiais, fontes formais. Trouxemos um trechozinho, né, do filme aqui do Tempos Modernos, para a gente poder consolidar, pelo menos em imagens aqui, o que foi essa pressão material, esse momento pré-jurídico. E aí a gente tem as fontes formais, a lei, as fontes formais heterônomas, né, que é a lei e decretos, as fontes formais autônomas, e aqui eu trouxe a conceituação do acordo coletivo, da convenção coletiva, tudo isso, né, tem o seu peso aqui nas fontes. E aí a gente iniciou princípios super importantes, princípios que a gente entendendo, a gente consegue raciocinar a maior parte, então, aqui do direito do trabalho. A gente falou o princípio da proteção, ele se subdivide aqui em três grandes princípios, né? Indúbio pro operário. Se eu tiver dúvida aqui na interpretação de alguma norma, pessoal, eu tento pensar em prol do empregado, em prol do operário, em prol do obreiro, tá? A aplicação da norma mais favorável, falamos aqui de algumas teorias, teoria do conglobamento, né, que é aceita, eu escolho apenas uma única norma dentre as mais favoráveis, tá? A gente até falou um pouquinho da pirâmide, né? Pirâmide plástica, flexível. Aí a aplicação da condição mais benéfica, a gente falou que se existe algum direito que porventura venha a ser revogado no regulamento, né, dentro do contrato de trabalho, eu posso até revogar, eu empregador, porém só para quem vai entrar daqui em diante, tá? Para quem já está dentro desse contrato feito, né, realizado, recebendo esse benefício, esse direito não vai poder ser retirado, a não ser, claro, que venha uma lei ou norma posterior onde diga, né, isso não é mais um direito trabalhista. Então, se houver algo do tipo, a gente vai poder, claro, então perder entre aspas esse direito. E aí a gente entrou o princípio da primazia da realidade. A gente vai ter um confronto aqui dessa verdade real, da realidade dos fatos com a verdade documental. E o direito do trabalho se preza muito por essa verdade real, a primazia da realidade. Por isso a prova documental, trouxe o exemplo aqui do livro britânico, né, do ponto britânico, aquele ponto que a gente entra 8, sai 11, entra uma e sai 5, todo mundo, né? Esse livro de ponto, ele é inválido, tá? Porque é humanamente impossível todos os funcionários dessa empresa entrarem 8 horas e saírem na mesma hora. Entrar e sair na mesma hora. Então, testemunhas, né, a prova documental, ela é relativizada. A gente vai poder comprovar aqui por outros meios, como o testemunhal. Que acredito que a gente acabou a aula falando do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Eu posso até mudar o contrato para favorecer, acrescentar um plano de saúde, por exemplo, né? Mas nunca para prejudicar aqui o nosso empregado. Sejam bem-vindos, tá? Quem está entrando agora. Só para consolidar isso, tá, pessoal? O empregador, ele tem aqui um poder diretivo, um poder de comando. Então, algumas pequenas alterações vão poder ser feitas, tá? Por exemplo, alterações do horário de trabalho, é, eventualmente eu quero que você entre um pouco mais tarde, né? Ou entre um pouco mais cedo, para poder suprir alguma necessidade aqui da empresa, tá? Aqui o uniforme é muito falado, né? Uniforme. Será que eu tenho que usar uniforme? A gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso hoje também, tá? Então, esse foi o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. E aí, agora a gente inicia mais um novo princípio, tá? Hoje a gente consegue avançar bem no conteúdo. Princípio da intangibilidade salarial. Pessoal, o que é essa intangibilidade salarial? O salário do trabalhador é talvez um dos principais motivos do trabalhador trabalhar, né? Dele prestar esse serviço. Então não pode o empregador dispor desse salário, fazer uma série de restrições em cima do salário do empregado. Então eu tenho aqui, ó, não poderá haver, na verdade que é redutibilidade, né? Não pode haver
redução salarial, a não ser que seja, claro, daquelas condições que a gente viu por acordo coletivo ou convenção coletiva. Aqui, ó, há prazo para pagamento dos salários. A gente vai estudar isso com mais calma, tá? Mas o empregador tem que pagar o salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, eu tenho um prazo para pagamento, tá? Eu até posso pagar por quinzena, vamos aprofundar ainda, por semana, tá? É possível, mas nunca eu vou poder pagar o salário, por exemplo, por bimestre. Tá travando para vocês aí? A Eduarda tá perguntando aí. Deve ser a internet, viu, Duda? Deve ser isso. Bora lá, então. Mas tá gravando, tá? De toda forma, já tá aqui gravando. A Mayara entrando também. Sejam bem-vindos. A modo e local para pagamento de salários, ou seja, existe, né, um local para se pagar esses salários. Antigamente a gente tinha essa questão muito física, né? Hoje eu já tenho essa possibilidade de ser depositado, por exemplo, por conta bancária. A maioria dos locais é dessa forma, tá? Vedação a descontos indevidos. Então não pode aqui. A Aparência diz que está muito ruim. Pessoal, deve ser a internet de vocês então, tá? Aqui para mim tá bem tranquilo. Aqui eu não estou vendo travamento nenhum, porque eu estou com o computador e o celular. E aí quando algum tá travado, eu consigo ver essa distorção aqui, tá? Mas quando sair da sala e voltar, tá? Possivelmente seja isso aí, alguma questão da internet. Pessoal entrando, sejam bem-vindos. Então, a CLT também veda aqui descontos indevidos. Imagine, aqui eu trago sempre esse exemplo lá da farmácia Feitosa. A farmácia Feitosa, ela fazia uma série de balanços aqui. O que é isso? Ela computava tudo que foi dado entrada no sistema e tudo que saiu. E depois ela ia contabilizar de forma física cada. O Marcelo disse que pegou muito isso. Ia contabilizar cada material que tinha acontecido lá. Era o balanço, né? Só que a farmácia tinha uma prática de querer descontar os produtos faltantes dos funcionários. Pessoal, então imagina, a empresa tem um risco do negócio, né? A gente vai já falar um pouco mais sobre o empregador. É o princípio da alteridade. O risco do negócio é sempre do empregador, não é do empregado. O empregado tem que, o Benoni disse que tem muito em Jaguaribe isso ainda. É uma prática que a gente tem que abominar, tá? Então ele quer depois repassar esse problema para o empregado. Imagina aí você. E isso acontecia, né? Contabilizávamos e tinha assim, faltando 2 fraldas, 2 pacotes de fralda, 2 caixas de chocolate. E aí ficava como se o empregado tivesse desviado esse negócio, né? Porque o empregado é que tinha que bancar essa questão. Se fosse um problema que, por exemplo, de ter dado entrada, né, de contabilidade, ó, eu dei entrada mais produtos do que de fato tinha. Vai dar um desfalque no final, né? Que vai faltar esse produto aí que eu acrescentei errado. Então, há muitos erros, ou mesmo alguém passou e roubou, né? É a obrigação do empregador botar um segurança, então, para tomar de conta. Não distribuir esse ônus para o empregado. Não existe isso, tá? Mas acontecia. E aí, dividia, né, esse valor, vamos supor que deu aqui uma diferença de R$ 200. Tem 10 funcionários, vamos dividir aqui no balanço. Todo mundo vai pagar R$ 20 aqui por conta dessas percas. O que o pessoal começou a fazer? Tanto denunciar no Ministério do Trabalho, é uma das opções, como diz assim, já que eu vou pagar a balança, eu vou abrir essa caixa de chocolate mesmo aqui e comer. Aí dividi pro pessoal, tomava refrigerante na farmácia, abria pacote de sorvete, já ia pagar mesmo, né? No final tinha que pagar mesmo, então eles mesmos tentavam já, de alguma forma, se beneficiar disso, porque é um negócio que é meio que absurdo, né? Você descontar aí uma coisa que é dever do empregador. Então, tem outros descontos indevidos também, né? Imagine você receber o seu salário, você trabalha no Habib's, você trabalhar, né, durante 30 dias e receber todo o seu salário em esfirra. Será que isso é possível, pessoal? A gente vai ver mais na frente, né, quando a gente falar especificamente de salário, que não, tá? Receber tudo em esfirra, né? Não, eu quero dinheiro, né? O dinheiro é o que é importante aqui. Vamos lá, empenhorabilidade dos salários como regra. Isso aqui vocês viram um civil, processo civil, possivelmente, né? Aí o Douglas tem aqui um relato para fazer. Aqui tem farmácia e quando os remédios passam da validade também sai do bolso do funcionário. Pois é, cara, aí é um negócio que não faz o pingo do sentido, né? Se o empregador tem a autoridade, se tem um risco do negócio, isso é um abuso total aqui com o empregado, tá? Isso aqui é uma prática inaceitável.
Inaceitável. É um desconto indevido. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, impenhorabilidade dos salários como regra. Então, o nosso salário, né, ele é impenhorável, assim como os nossos bens de família, se eu só tenho um, né? Ele é impenhorável. Vocês viram isso lá no civil. Vai sim, Bruna, vai ficar gravado assim, tá? E aí, esse salário impenhorável, ele, como regra, sim, né? Mas existem algumas exceções, por exemplo, a pensão alimentícia. O salário ele é impenhorável porque ele tem esse caráter alimentar. E a pensão alimentícia nada mais é do que também, né, a necessidade de uma criança, né, geralmente uma criança, pode ser um idoso também, mas de uma criança de ter o que comer. Então, o desconto salarial para pagar a pensão também tem um caráter de natureza alimentar. Quando a gente vê direito empresarial, vocês viram aí durante alguns semestres, vocês viram aí falência, né, das empresas, acontece eventualmente uma falência. E a primeira pessoa. Oi, Benones, pode falar. É assim, professor, um exemplo. A pessoa, você sabe que, quer dizer, todo mundo sabe que hoje o Brasil encontra-se endividado, a maioria da parte é pelo FIES, né? Muitas pessoas encontram-se endividadas. Uma questão, o cara ganha um salário não suficientemente para arcar com a parcela do FIES depois de formado, ele não conseguiu, exemplo, a gente se formou para advogado, não está trabalhando na área por conta que o mercado está muito competitivo e tal, conseguiu um emprego meia boca pagando salário normal. A Caixa Econômica ela tem direito de entrar na sua conta e retirar esse valor. Nesse caso aí, você provavelmente você assinou um contrato onde você autoriza a Caixa Econômica a tirar qualquer benefício da sua conta, né? E aí é uma questão contratual com a Caixa Econômica, nada tem a ver com relação ao salário. Se há essa possibilidade disso acontecer, você pede aí, né, que seja depositado em uma outra conta, né? Você criar uma conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, né? Tira da Caixa Econômica se você fez esse tipo de contrato com a Caixa Econômica. Quando a gente que é servidor público faz um empréstimo consignado, a gente também assina um contrato dizendo, olha, qualquer valor que esteja na minha conta lá no Banco do Brasil, por exemplo, vai ser retirado aqui se o município, por exemplo, não pagar. Então, o município não pagou esse mês, atrasou e tem lá R$ 200 da parcela, o banco vai pegar essa parcela para ele. Foi um contrato por fora, né? Aqui não entra muito com a questão salarial, não. Agora, agora você está pensando o seguinte: não, eu atrasei o FIES e a Caixa Econômica vai tirar da minha conta todos os meses aquela parcela. A gente tem que analisar o contrato, mas a princípio não, tá? Se ela tiver um débito com você, o que, é que acontece geralmente? Ela vai executar, ela vai criar, né, uma ação judicial de cobrança contra você daqueles débitos. Geralmente é o que pode acontecer. Tem 20 mil para. Você está devendo 20 mil de fiéis. Ela vai entrar com ação de cobrança contra você, tá? E dentro dessa cobrança judicial, vamos imaginar que haja nessa cobrança, se você tem um salário, fixo, enfim, você tem aquele salário ele é impenhorável, a não ser que seja pensão alimentícia aqui, tá? Fora isso, o seu salário não vai ser penhorado. Qualquer decisão judicial que venha bloquear seus rendimentos e você comprova depois que aquela sua conta salário, geralmente o banco até deveria saber, né? O juiz deveria saber, mas você, porventura, tendo esse bloqueio, você diz, olha, essa é a minha conta salário, tá aqui, ó. Meu salário vem direto para essa conta, não pode ser bloqueado. E aí o judiciário vai fazer o quê? O desbloqueio dessa conta. Acontece. No semestre passado eu até conversei muito com o Hermes. Rapaz, o sistema ainda hoje, né, não tem um algoritmo que entenda que aquela conta já é salário. Quando a gente recebe da conta, né, a gente informa, ó, essa que vai ser a minha conta salário. O próprio banco já sabe, ainda assim um bloqueio é realizado. E aí só para ter esse desgaste de desbloquear depois. Dois trabalhos, né? Um para bloquear e um para desbloquear depois. Acontece. Vamos passar então para o outro tópico aqui, preferência dos créditos trabalhistas aqui no salário, né? Então, quando uma empresa vem a falir, por exemplo, chega à falência, e aí a gente tem alguns exemplos aqui perto. A Tubiform. Tubiform era uma empresa de imóveis aqui bem conhecida, né? Fazia várias parcerias. Era, na verdade, um grupo econômico bem conhecido. Existia Lojas Matias, Tubiform, Madeform, a Liz Electric fazia até ventiladores com a tecnologia da China, era um negócio bem grande. O dono até morreu há pouco tempo aí de Covid. O que acontecia? Essa empresa faliu. E aí, quem tem preferência em receber aqueles créditos?
São os fornecedores? São, né, essas pessoas que forneciam matéria-prima? Não. O primeiro da fila é o empregado dessa empresa, tá? Eles têm preferência aqui no caso de falência do empregador. A gente vai ver aqui já já sobre esse grupo econômico que geralmente se forma, né? Uma empresa que tem várias outras, Itapemirim, perfeito também, né? Quando ela vai falir, eu tenho vários motoristas com o salário atrasado, né? Esse crédito, por exemplo, vamos vender as aeronaves, vamos vender os prédios, né, para pagar as dívidas. Para quem vai esse primeiro crédito? O juiz vai dizer, não, aqui primeiro a gente paga os débitos trabalhistas, depois a gente vai na ordem de preferência para outros devedores, tá? Para outros credores, no caso, tá bom? Então, a princípio, intangibilidade salarial, né? O empregador não pode dispor, não pode mexer nesse salário aqui do empregado. E aí, pessoal, a gente, na aula da manhã, a gente até entrou nisso e um pouco mais aprofundado, né, com algumas perguntas que surgiram, e é interessante que haja sempre essas perguntas, né, para a gente poder. Vocês precisam extrair o máximo de mim, e o que eu preparei aqui um roteiro, né, na minha cabeça eu tenho um roteiro aqui do que eu vou falar. Mas aí vocês me questionando, me perguntando, eu consigo, né, falar sobre outros assuntos também que sejam relevantes. E a gente entrou no princípio da irrenunciabilidade de direitos. Ah, eu fiz um acordo com o meu patrão onde eu renuncio o direito X só para poder manter esse emprego. Vamos imaginar aqui uma situação. Deixa eu ver quem está online aqui para eu fazer um exemplo. Vou criar uma discussão aqui entre Caio e Benones. Caio e Benones trabalham na mesma empresa, no mesmo setor. Houve um bafafá lá na Rádio Peão, né, na rádio dos funcionários, que naquele setor de Benones e Caio, alguém ia ser demitido. E aí eles ficaram desesperados. Meu Deus do céu, vamos ser demitidos. O que, que a gente vai fazer? Benones teve a ideia de dizer o seguinte. Cara, eu vou... Pensando, né? Eu vou chegar até o empregador e vou chegar assim, ó. Empregador, eu visto a camisa da empresa, eu sou um funcionário bacana. Esse ano eu abdico das minhas férias. Não quero receber férias. Tudo isso em prol da empresa. O chefe vai dizer, rapaz, você realmente é um cara bom, viu? Vou levar isso em consideração aqui no futuro. E aí Benones renuncia a esse... é o babão, né? Benones renuncia a essas férias. E aí tem uma secretária lá que é muito amiga de Caio e dá o bisu pra Caio. Caio, eu soube que Benones renunciou às férias, viu? Eu acho que quem vai ser demitido é você. Caio diz assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Ele chega lá e diz, olha, chefe, eu também sou um funcionário proativo, eu quero renunciar minhas férias e o 13º. Eu visto a camisa da empresa. Aí o chefe vai dizer, nossa, você é um cara realmente muito sensacional, eu vou levar isso em consideração. Pessoal, aonde é que vai acabar essa briga? Daqui a pouco tá lá dizendo, não, eu trabalho por um prato de comida. Então, essa ideia aqui, tá, de irrenunciabilidade de direitos é para evitar que esse empregador crie uma vantagem, né, a mais disso. E por mais que haja essa renúncia, né, por mais que eu escreva essa renúncia no papel, essa renúncia ela vai ser nula, tá? É o que fala aqui o artigo 9 da CLT. Vamos ver aqui o que, é que vocês estão botando, tá? Olha, bom fim, trabalha até de graça, né? Se for o caso, aí vai realmente diminuir para isso. A Aparecida disse que viu isso na prática no Cedro. Isso é foda. Horácio, professor, a penhora de parte do salário do devedor, se não afetar a subsistência do devedor, é possível, mesmo que seja uma dívida não alimentar? E existe algumas jurisprudências nesse sentido mesmo, tá, Horácio? Mas não é regra, não. Na verdade, para a gente dizer que é uma jurisprudência, né, são vários entendimentos reiterados. Então, um juiz ou outro entende, né, que, vamos supor, que você ganha 10 mil reais e vai, sei lá, ter uma parcela de 500 reais ali que vai ser importante para quitar uma dívida. Existe juiz, né, que entende que isso não vai comprometer de fato a subsistência, mas não é uma regra não, tá? Olha, ó, Aparecido, meu chefe concordou que a servidora recebesse não gozar as férias. Tudo para não perder, né? Agora sim, pessoal, vamos entender uma coisa. E eu falei isso na primeira aula. Não confundam aqui, tá? Servidor público institucional com CLT. O que a gente está vendo aqui, ele é válido principalmente para o ramo privado, tá? O institucional, o servidor público, vai ter o estatuto próprio que vai ter os seus direitos. Tudo que a gente está estudando aqui não se aplica em regra aos servidores públicos, por favor, tá? Para a gente poder não confundir, apesar de ter algumas situações semelhantes, para a gente não dizer, esse artigo aqui se aplica lá no meu município, lá no meu estado, tá? Não se aplica, tá? Aqui é o ramo privado. Por mais que a gente goste de administrativo, né, essa parte aqui é do privado.
É possível sim, tá, Marcelino? A gente vai ver ainda isso aí. Vamos ter uma aula só sobre férias, tá? Ainda é possível sim. Ó, serão nulos, então, de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, tudo que a gente, porventura, renunciar, né, vai ser considerado nulo. E depois a gente, eventualmente, vai cobrar na ação, né, na reclamação trabalhista. Ó, esse contrato aqui, eu até comentei na sala pela manhã. Eu não trouxe, mas agora eu estou trazendo para todo mundo. É de uma amiga minha que é educadora física em uma academia no Iguatu. Ela até já saiu, mas ela disponibilizou esse contrato para mim. Olha o que é que diz aqui no final do contrato. A primeira parte fala que ela ganha R$ 700, trabalha o dia inteiro, tá? O presente instrumento não se configura sob nenhuma forma vínculo empregatício. Aí eles ajustam, né? Tal, duas vias, ele assina e ela assina. Pessoal, ela está renunciando um vínculo trabalhista, por mais que ela tenha pessoalidade, subordinação, onerosidade, né? Ela pode questionar isso na justiça total, tá? Irrenunciabilidade de direitos. Por mais que eu assine esse contrato aqui, ele não tem validade. Na verdade, é até uma prova que existe o vínculo, né? Mas essa cláusula aqui, ela vai ser nula de pleno direito. Então eu vou poder cobrar diferenças salariais, né? Se eu deveria ganhar um salário mínimo e ganhava 700, eu vou cobrar essa diferença, vou cobrar 13º, férias, né? A própria assinatura da carteira, previdência social, FGTS, tudo que a gente tem direito, que a gente vai analisar aqui e entender ao longo das aulas. Então, vamos lá, né? No ordenamento jurídico trabalhista prevalecem regras jurídicas obrigatórias, essencialmente imperativas. Então, tudo que a gente tem aqui, o empregador deve observar como regra. Dentro dessa ideia, pessoal, de irrenunciabilidade, com a reforma trabalhista, surgiu essa figura aqui emblemática, que é o empregado hipersuficiente. Alguns doutrinadores chamam do empregado superpoderoso. Qual é essa desse empregado superpoderoso aqui? Olha o que é que diz a lei, o artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, quando não contravém as disposições da proteção ao trabalho, né? Diante de uma condição, o cara que tem nível superior e ganha salário igual ou superior 2 vezes o limite máximo da Previdência Social. O que é que isso significa? Hoje a Previdência Social está em volta... Bom dia, Felipe. Hoje a Previdência Social está por volta de R$ 7.000. Se o cara ganha 2 vezes esse valor, 14 mil, vamos arredondar aqui, ou mais, né, de 14 mil, e tem nível superior, ele é considerado o empregado hipersuficiente, o empregado superpoderoso aqui. E aí ele vai poder negociar suas cláusulas trabalhistas diretamente com o empregador. É uma figura criada aqui para dizer que esse cara não é aquele hipossuficiente, aquela parte que é mais fraca. E como condição disso, é o salário elevado e o nível superior. Então, né, surge aqui essa exceção a uma possível irrenunciabilidade de direitos, tá? Ele pode evitar aqui, por exemplo, não vamos pagar hora extra, não vamos pagar férias, não, tu já ganha 15 mil, né? Então, 15 mil é um valor relativamente razoável, né, pessoal? Dá para muita gente viver de forma digna aqui, de forma bem, né? Então, o cara pode, aqui nesse caso a lei entendeu, ela flexibilizou na reforma trabalhista, que esse cara pode aqui abdicar de algumas coisas. E aí foi incluído, inclusive, uma cláusula de arbitragem aqui, tá? Rapaz, eu também com 15 mil, eu acho que eu acho que eu falei assim, não, eu acho que dá pro cara não ter férias esse ano, tá? Eu abdico das minhas férias, abdico de um 13º, né? Enfim, pode ser que eu pense a respeito. E aí o artigo 507A também da reforma trabalhista, está adicionado aqui, ele acrescenta aqui, ó, que esse cara que ganha 2 vezes o teto da Previdência, tá? Os 7 mil, no caso 14, poderá pactuar aqui cláusula compromissória de arbitragem. Então, poderá ter um árbitro aqui que vai comandar que essa possível discrepância de direitos, tá? É possível que e isso não é possível para os outros empregados, só para o hipersuficiente, só para esse empregado superpoderoso. Só essa exceção aqui, tá? Para a gente poder, pode ser que caia em prova, ainda não caiu, tá? O empregado superpoderoso, o hipersuficiente. Então pode ser que caia isso na prova e vai ser muito massa se cair no OAB de vocês. Vocês vão estar preparados aqui. Princípio da continuidade da relação de emprego.
Esse também é um princípio super importante, tá? Porque, em regra, o que é que esse princípio preza? Que os contratos são por tempo indeterminado. Quando você vira empregado, em tese, você está empregado para a vida toda, para sempre, tá? Por tempo indeterminado. Se o seu contrato, porventura, vai ser por tempo determinado, ele tem que estar lá expressamente previsto, né? Que será por tempo determinado. E aí eu tenho uma súmula 212, né? A gente está aprendendo aqui que direito do trabalho tem várias súmulas de OJs, né? Então, sempre que for possível, eu vou trazer a súmula relacionada a esse tema. O ônus de provar o término é mais de processo de trabalho até essa súmula. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Se é por tempo determinado, o empregador vai ter que provar, o ônus vai ser dele, tá? Porque, em regra, esses contratos são por tempo indeterminado, são ad eterno aí, ad infinito. Temos aqui, né, para encerrar os princípios, né, e a gente iniciar aqui os sujeitos da relação de contrato, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse aqui é um princípio interessante, porque por vezes, né, a gente vê aí, né, uma revista íntima de empregados, né, então esse princípio da dignidade garante, né, já é bem conhecido em outros ramos, mas garante aqui, pelo menos a nível trabalhista, que seja evitado essas revistas íntimas, né, o monitoramento de e-mails das pessoas. Claro que eu tenho que ter cuidado aqui no meu e-mail institucional. Eu tenho o e-mail da Univers e tenho o meu e-mail pessoal. Esse e-mail da empresa, ele é monitorado, ele está na base de dados da empresa. Então, eles têm acesso sempre que eles quiserem. Mas o meu pessoal não, tá? O meu pessoal, eles não podem fazer esse tipo de coisa. E aí, ao longo dos termos aqui das aulas, a gente vai entender melhor essa vedação à revista e empregados. Há vários direitos relacionados à mulher, inclusive. Tá? Existe um capítulo exclusivo para a mulher. A gente vai ter também uma aula só sobre direito da mulher, né, no ambiente de trabalho. E aí, olha só essa jurisprudência aqui que eu trouxe para vocês, pessoal. Dano moral, princípio da dignidade humana, limitação ao uso do banheiro. Imagine que a empregada, né, eu até falei na aula passada, né, uma frase que eu vi na palestra do Murilo Gun. A indústria, a escola e os presídios têm o mesmo sistema. E isso passa despercebido pela maioria das pessoas. Todo mundo entra, tem um horário para sair, tem um sino que toca, o pessoal toma um ar, né? Tem um horário de comer, enfim, né? Escola, indústria e prisão. E aí, uma pessoa que trabalha numa linha de produção, estilo aquela lá do Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, não podia ir por banheiro, né? Precisava de autorização aqui e acabou, né, ganhando uma ação e tendo aqui o dano moral deferido por conta do princípio da dignidade humana, tá? Ó, a limitação ao uso do banheiro por determinação do empregador, ainda que a atividade laboral se dê nas denominadas linhas de produção, acarreta constrangimento e exposição a risco de lesão à saúde do empregado, ao comprometer-lhe o atendimento das necessidades fisiológicas impostergáveis. No filme, né, o Charlie Chaplin não conseguia nem se coçar, que ele já perdia todo o fio da meada, né? Então o cara não podia nem, o cara hoje em dia não poder nem ir no banheiro, né, parar um minutinho que seja para uma necessidade fisiológica é impensável, tá? Isso afeta o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Olha aí, Vigiar e Punir, né? É um livro bem interessante também para isso. O empregador pode anotar quanto tempo o funcionário fica no banheiro. Cara, isso aí também é algo que beira aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Claro, a gente vai ter uma aula, você me lembrou num caso aqui, né? Que tem até um meme, eu vou trazer esse meme pra vocês, que o cara disse assim, cara, por que você vai cagar em casa se você pode cagar no trabalho, né? E você tá ganhando para isso? Em regra, tá? Não existe essa fiscalização, tá? Não tem esse dever de fiscalizar quanto tempo a pessoa passa no banheiro. Isso aí é meio absurdo, tá? É meio absurdo pensar nisso. Eu fiquei até assustado agora com isso. Eu, imaginando que algumas empresas de Iguatu façam algo do tipo, Marcelo. Mas depois você me conta, tá? Que eu quero saber. Ou quiser compartilhar com todos também. Ó, a simples sujeição do empregado à obtenção de autorização expressa da chefia para uso do banheiro, em certas circunstâncias, em si mesma já constitui intolerável constrangimento, né? E menoscabo à dignidade humana. Tal conduta do empregador viola o princípio da dignidade humana e assegura o direito à indenização. Então, se algo acontece nesse sentido, Marcelino,
Imagina que além dos seus direitos trabalhistas, você ainda vai poder pedir aqui um dano moral, né? Dano moral aqui, e aí vem suas verbas trabalhistas e mais, sei lá, uns 10 mil reais de dano, 5 mil, vai depender muito do dano, né? E do entendimento do juiz. Eita, Marcelo, eu quero saber, gosto dessas coisas aí. Ó, então, mais um conceito aqui, né, de direito do trabalho, né, a gente trouxe aquele conceito lá do Godinho, mas aqui a gente entende que é um ramo da ciência jurídica, né, que regula a relação jurídica entre os trabalhadores, os obreiros, né, e os tomadores de serviço, mais precisamente os empregadores aqui. Esse termo tomador a gente vai utilizar muito, tá? E às vezes confunde a pessoa. O termo tomador de serviço é onde de fato o cara tá exercendo o seu trabalho, tá? Tomador é quem toma o serviço, é quem recebe o efetivo exercício aqui. Então, o direito de trabalho visa a tutela jurídica protetiva do empregado. Por isso esse princípio da proteção, por isso toda essa ideia aqui de proteção ao trabalhador. E aí a gente vai entrar então nos sujeitos da relação do contrato. Tá? Antes de entrar em contratos, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses sujeitos. Ó, Sandra entrando, seja bem-vinda. O empregado, a gente viu, né, que ele é empregado quando ele preenche aqueles 4 requisitos. Onde é que está previsto aqui, pessoal? Lá no artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, né, a habitualidade aqui, a empregador, sob dependência desse, mediante salário. E aí, onerosidade aqui, né? No parágrafo único fala: não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Então, a lei próprio diz, né, que não há distinção se você tem um trabalho mais braçal, se você tem um trabalho mais intelectual, tudo é trabalho, tá? Claro que a própria lei também faz distinção quando ela traz a figura desse empregado superpoderoso, né? Por exemplo, desse cara hipersuficiente, mas é uma exceção que a própria lei traz, né? Em regra, todo trabalho tem o mesmo valor, tá? Tranquilo, Sandra. Depois já tá gravada, tá? Estamos gravando, depois você assiste o início, que é bem importante, tá? Aqui, ó, a figura do pastor. Eu não sei se eu falei na aula ainda, na primeira ou na segunda aula, eu acho que não. Ou se comentei muito por cima, né? Como é que fica a questão do pastor, do padre, né, que é, porventura, né, se considera empregado daquela entidade, daquela igreja, daquele ambiente, né? Porque o pastor ele vai preencher esses requisitos em tese, pessoa física, ele que vai fazer, né, vai ministrar aquele culto, é habitual, né? Não é eventualidade. Tem dependência, né? Talvez essa dependência também seja o que seja mais questionado. Da onde vem essa dependência, essa subordinação? Pode ser né, do bispo, enfim, se for o padre, né? Eu não sei se tem algum superior ao pastor, mas eu acho que tem algum congresso acima do pastor, né? Eu não sou dessa religião, então eu não sei como funciona. Mas será que existe alguma ordem a ser seguida por alguém que não seja Deus, né? Claro. E aí, mediante salário, porque também existe uma renda também que é paga para esses pastores, até para poder custear, né, a sua família. E aí, alguns entendimentos foram feitos, né, algumas ações judiciais, reclamações foram protocoladas contra a igreja, né, evangélica, enfim, para poder ver como figura essa questão do pastor. Então, olha só o entendimento aqui do TRT 11. Vínculo empregatício, pastor evangélico, não caracterização. Então, olha só. Em princípio, a função do pastor evangélico é incompatível com a relação de cunho empregatício, pois visa atividade de natureza espiritual. Cara, quando eu li esse julgado da primeira vez, eu achei muito interessante, né? Não é um vínculo empregatício. Eu não estou fazendo um trabalho, eu não sou empregado de Deus. A minha natureza aqui é espiritual, né? Eu faço isso porque eu tenho uma vocação espiritual para a coisa. Então, não é espiritual, não profissional. Porém, quando desvirtuada, passa a submeter-se à tipificação legal. Entretanto, nesse caso concreto aqui, não foi provado o preenchimento dos requisitos. Eu acho que o que ficou difícil de provar foi a subordinação, né? Da onde vem a ordem aqui? Exatamente, parece mais um trabalhador voluntário, né? Não que não existam, né, jardineiros, empregados motoristas de igreja, existem, tá?
Na própria doutrina, né, do evangélico, se eu não me engano, tem os obreiros, né, que são as pessoas que fazem aquela assistência lá ao pastor. Mas obreiro aqui, na Justiça do Trabalho, é sinônimo de trabalhador, tá, pessoal? Então, cuidado com esses obreiros do rito lá, evangélico, e cuidado aqui com o obreiro que a gente está falando aqui, que é trabalhador, que preenche os requisitos de emprego, tá? Se Mas ele o preenche, então, a pastor, natureza... Oi. ai, desculpa, Brian. O pastor, ele vive só da igreja, né, no caso. Porque eu, se eu não me engano, eu tinha uma amiga que o pai dela ia se tornar pastor, mas não deu certo, porque senão ele teria que abandonar a empresa dele. De fato, eu não sei como funciona a doutrina, tá? Assim, eu não sei se existe. Porque no católico, né, tem um padre, mas ele é submetido a uma diocese. Enfim, existem alguns níveis hierárquicos, né, até chegar ao Papa, por exemplo. Eu não sei como é que funciona na questão evangélica, mas se alguém souber, pode falar também, fica à vontade, tá? É bom que todo mundo aprende um pouco mais aqui também com essas questões. Eu de fato não sei. Mas em tese, né, a subordinação dele é a Jesus, né, a Deus. Então, a natureza dessa subordinação é espiritual, não é jurídica. Então, é difícil da gente comprovar que existe algum vínculo de emprego aqui com o pastor, tá? Se cair alguma questão sobre o pastor, você diz, não, o pastor, a natureza dele é espiritual, não é empregatícia. Logo, não terá CLT aqui para esse cara, não. Então, quem é, né, o empregador? A gente falou muito de empregado, né? Estudamos isso desde a primeira aula, mas quem de fato é o empregador? E a própria lei traz aqui no seu artigo 2º a definição de empregador. Olha só. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, né, princípio da alteridade. Alteridade, risco do negócio é da empresa, não é do empregado. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. E aqui, né, no parágrafo 1º, ele equipara outras pessoas que podem ser, né, também empregador. Então entra aqui, ó, profissionais liberais, advogado, médicos, dentistas, né, contadores, instituições de beneficência, associações recreativas, instituições sem fins lucrativos. Então, assim, a igreja pode ser empregadora, né? Existem outras funções lá que não a do padre, que não a do pastor. Porém, né, a gente vai ter que analisar cada caso aqui para isso. Estágio, Marcelino pergunta, estágio tem relação empregatícia? Posso fazer o estágio e ter um emprego carteira assinada? Então, vamos lá. A gente falou desde a primeira aula que o estágio também está dentro do trabalho, né? Mas ele não é uma relação seletista, tá? O estágio, eu tenho aqui 3 pessoas que estão envolvidas nesse estágio, que é o aluno, né, o estagiário aluno, a empresa que vai prestar esse serviço e a instituição educacional. Então, esse estágio tem que estar vinculado à instituição de ensino. Trouxe o exemplo meu, né, que eu era estudante de Direito, segundo semestre, e estagiava na farmácia. O meu estágio nada tem a ver com o meu estudo, então é um estágio fraudulento. Possivelmente pode gerar até um vínculo empregatício de fato, tá? Porque é uma forma de fraudar aqui a lei. Então, nesse estágio aí, tá todo errado, né? Mas o estágio correto, que eu estou prestando um serviço na minha área, né? Eu preciso estar matriculado na instituição de ensino, preciso mostrar que estou matriculado sempre, todo semestre, minhas notas estão boas. Tudo isso aí é o estágio comum. Inclusive, o estagiário não tem férias, né? Mas tem recesso e pode ser o recesso remunerado. O que botou aqui? Bom fim. Se não for observado a lei do estágio, considera-se vínculo de emprego. Perfeito, perfeito. Tá? Se eu não fizer de forma correta aqui os requisitos da lei, eu vou acabar tendo um vínculo empregatício reconhecido. Então aqui, ó, se o empregado aqui for de, sei lá, uma secretária ou um secretário de um advogado, pode reconhecer vínculo trabalhista, tá? Vínculo de emprego. As associações sem fins lucrativos também, né, podem empregar pessoas. Então, tudo isso aqui se equipara a empregador. O empregador tem aqui algumas funções, né? Função de direção. Olha o uniforme. Eu tenho que usar uniforme, pessoal. Preciso usar uniforme. Então, uniforme, poder diretivo aqui do empregador. Vamos ver aqui o 456A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimento no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão do uniforme, logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras de outros itens de identificação. Eu não estou com minha camisa da Universo aqui, mas tem umas parcerias, né?
uns selos que a gente usa na camisa e o empregado não pode se recusar, tá? Isso está incluso aqui dentro do poder diretivo do empregador. Então o cara trabalha numa farmácia, num supermercado, aí tem assim, nossa, sua camisa é bonita, mas tem uma marca bem grande aqui, Red Bull. Eu não quero usar essa camisa não, acho muito feia essa marca Red Bull. Sou contra até o que a Red Bull prega. Não importa, tá, pessoal? Poder diretivo do empregador. Ele tem, o empregado nesse caso tem que usar o que for definido pelo empregador. Senão também viraria uma palhaçada, né? O empregador é dono da empresa ou admite só, enfim, né? Mimimi aqui nesse caso do uniforme não existe. 456A, tenho que usar uniforme. E aí, além de usar esse uniforme, pode falar, Bonfim. Se tiver alguma imagem, alguma coisa relacionada à filosofia ou à política, né? Algumas coisas que a pessoa realmente não acredite, que fuja da finalidade da empresa, né? Ela é obrigada a aceitar também isso. Enfim, ele tem que usar, se o uniforme tem assim, prefeito, sei lá, nem pode fazer essas propagandas, né? Mas vamos supor que tem lá, vereador fulano, o cara matou um familiar teu e tu tá usando a uniforme com o nome do cara no teu corpo, né? Infelizmente, tá? Poder diretivo do uniforme. Se você não aceita, você pede para sair, tá? Isso aí não vai ser motivo aqui para o empregado alegar aqui não usar uniforme, não, tá? É um padrão da empresa, ele tem todo esse poder de fazer isso, tá? E aí, além de usar esse uniforme que é feio, ainda tenho que lavar esse uniforme, eu tenho que higienizar. Então, pessoal, ninguém vai trabalhar sujo, né? Fedorento, imundo, não, tá? Aí o parágrafo único ainda tem que falar sobre isso, a higienização do uniforme, ó. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes. Por exemplo, o cara tem aquela roupa que precisa passar por uma estufa, né, para tirar todas as bactérias, enfim, para passar lá, fazer aquela higienização mais profunda, ele não tem esse equipamento. Aí a empresa fica responsável, tá? Mas a blusa, o uniforme comum, fica por responsabilidade do trabalhador, tá? Isso aqui a própria lei já define em prol do empregador. Grupo econômico, beleza, pessoal? Uniforme, então, vamos passar aqui. Grupo econômico. O que significa isso, pessoal? Grupo econômico relacionado ao empregador, né? A empresa aqui. Eu falei aqui há pouco do grupo Tubiforme, né? Que até... Só um minuto, tá? Só para fechar aqui essa porta. Pronto. Minha cachorrinha entrou aqui, aí ficou quente o quarto aqui. Grupo econômico. Eu falei há pouco tempo aqui da Tubiforme. Tubiforme era uma empresa que produzia móveis e tinha outras empresas vinculadas a ela, né? Que prestavam também... Que tinha, na verdade, relação com o seu ramo. A gente tem várias empresas, eu acho que em Jaguaribe tem uma empresa também de móvel, eu acho que é Tuboarte, né? Que a Tuboarte tem várias empresas que também compõem um grupo econômico. Existe a Tuboarte, existe outras, sei lá, que faz a parte de metal, outra que faz a parte de madeira, outra que faz a parte de venda no varejo, né? No atacado. Eu acredito que tenha várias empresas no grupo econômico. Outra empresa que tem também aqui perto da região é o grupo Assis Coras. O cara tem concessionário de carro, concessionária, posto de gasolina, enfim, algumas atividades relacionadas. Eu tenho um exemplo aqui, ó, do Grupo Globo, tá? A Globo, né? A Globo tem a Globo, o Canal Globo, tem o Multishow, Globo News, tem GNT, tem o site da Globo.com, né? Tem as revistas, tem a rádio, tem a Som Livre, que foi até vendida agora para a Sony, né? A Som Livre que saiu. Então eu tenho um grupo aqui econômico. E quando eu sou empregado desse grupo econômico, pessoal, eu presto serviço para todo mundo, tá certo isso? Se eu sou funcionário da Globo, eu sou funcionário de todo mundo. E quando eu for entrar com ação trabalhista, eu processo todo mundo, processo só um, ou posso processar qualquer um deles. Vamos ver o que é que fala aqui então a nossa lei. Ainda no artigo 2º, parágrafo 2º, tá? Ó. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, então o cara tem várias empresas, né? Ele é sócio majoritário de várias empresas. Ou ainda que mesmo guardando cada uma de sua autonomia, integre grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então Benones presta
serviço aqui, ó, para a CBN, né, a Rádio Globo. E aí, ele foi chamado, ele é repórter da Rádio Globo, e foi chamado para cobrir uma cobertura aqui, tá? Fazer uma cobertura, cobrir uma cobertura é ótimo, né? Fazer uma cobertura na Globo News. Surgiu uma eventualidade, ele foi para a Globo News também. Mais tarde, por conta dessa notícia da Globo News, ele também apareceu lá no Jornal Nacional, na Globo original, tá? Pessoal, ele prestou num dia só o serviço para 3 empresas. Ele vai ter vínculo com as 3 empresas ou não? Então, o grupo econômico, ele de fato aqui, ele é como se fosse um único empregador, tá? E você trabalhar nas 3 empresas, ou não, né? Garante a você cobrar, eventualmente, qualquer uma delas. Inclusive, diz aqui, né? Serão responsáveis solidariamente. Todo mundo aqui entra no mesmo barco, tá? Desde que haja, claro, interação entre elas. Lá no Rio, né? A gente tá falando da Globo aqui, ó. Tem pouca coisa, demais, né? O pessoal ainda disse que tá falindo, né? Tá muito. E aí, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Só um pincel aqui. Existe lá no Rio de Janeiro o Biscoito Globo, né? Deixa eu ia fazer um B aqui de biscoito, mas tá horrível. Tem um Biscoito Globo. O Biscoito Globo nada tem a ver com o Grupo Globo. Nem é da mesma empresa, na verdade. Dizem até que o símbolo da Globo foi baseada nesse Biscoito Globo aqui. O cara, vamos imaginar que o Biscoito Globo faça parte aqui de alguma das empresas da Globo. O cara que trabalha no Biscoito Globo não tem relação nenhuma com as empresas da Globo, tá? Tem que ter relação de fato com alguma coisa. A revista tem relação com a TV, com a rádio, né? Enfim, com o podcast, com os sites. O que tiver relação aqui com a empresa, ele pode ser considerado do mesmo grupo econômico, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 4 empresas, né, elas precisam ter essa relação em comum entre elas. Não pode ser uma quinta empresa aqui que não tem nenhuma relação com essas 4 aqui. Tem que ter relação. Olha só. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessário para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado. Então, deve existir esse interesse em comum das atividades da empresa, tá? A efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, no ICO tem um grupo também, agora que eu lembrei, o grupo Tomix, né? Tomix, ele fazia só suco, quem é de ICO sabe. E aí eles passaram a criar uma empresa para fazer produtos de limpeza e outra que cria álcool gel, tá? Olha aqui o que a Duda botou. Pelo que eu entendi, pela explicação da aluna Piovani, a Globo já faz um contrato que libera o uso de imagem em qualquer rede, por exemplo, em jornais e outros programas de TV por alguns anos. Então a Globo, antes de firmar contrato, já é esperta em evitar processo. Pois é, mas a própria legislação ela já protege o trabalhador, né? Ó, por mais que não exista essa autorização, né, é uma proteção para ambas, né? Aqui no caso, né? Eu vou ter a possibilidade de ingressar contra qualquer pessoa desse grupo econômico, desde que haja esse interesse integrado entre as relações, né? Biscoito Globo, nada tem a ver com a Globo. Então, se fosse do mesmo grupo, não poderia, em tese, eu cobrar a Globo maior do Biscoito Globo. Porque o que acontece, pessoal? Imagine aqui, ó, que no mundo empresarial a gente sabe que existe muita baixaria, né? Vamos imaginar que nessa empresa D aqui, que sejam 4 padarias. Padaria 1, padaria A, B, C e D. O cara concentra todas as compras na padaria D aqui. Tá? Só que ele compra tudo e bota na A, ou na B ou na C. Como essa empresa D só perde patrimônio, né, em algum momento ela vai falir. E os funcionários dela vão cobrar quem, né? Vão cobrar quem se a empresa faliu? Aí, já que existe um grupo econômico, eu vou cobrar a empresa C, a empresa B, a empresa A. Já que o próprio empregador aqui usou aquela empresa só de fachada, né? E aí, como fachada foi, o empregado não pode ser penalizado por uma conduta fraudulenta do empregador. Beleza? Então a ideia sempre, claro, é de proteção aqui ao trabalhador. Vamos seguir, tá? Sucessão de empregador. Em algum momento, né, pode acontecer que haja essa sucessão. Há uma morte do cara e fique com os filhos. Há uma venda da empresa. E acontece também. Eu trouxe aqui o exemplo da Tubiform, né? A Tubiform, as lojas, tinha essa loja de varejo, lojas Matias, onde vendia qualquer produto. Era as animais da vida. Tanto é que quando a Tubiform quis se desfazer dessas lojas Matias, tinha loja até na Paraíba, o
quem comprou a loja foi a Zenimóveis. Eu acho que tinha loja no Icó, Patos, Cajazeiras, existia alguma, Iguatu, existia algumas lojas, das lojas Matias. E aí a Zenimóveis comprou. Então imagine aí, Fortaleza também tinha, Lisa? Show. Então imagina aí, Zenimóveis comprou lojas Matias. Tinham vários empregados trabalhando. Como é que fica a situação desses empregados quando há a compra, a venda, né? A sucessão desse empregador. Então vamos pensar aqui, né? Ó. O cara trabalhou aqui, ó, 16, 17, 18, 19. 2020 aconteceu a venda aqui, ó. Como é que fica a situação aqui, ó, 2020, 2021, 2022 desse empregado? Então, artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. O que a empresa fazia nessa época? O que a Zenimóveis fez? Uma tentativa de ser esperta, tá? Ó, eu comprei a loja Matias, mas a gente vai rescindir o seu contrato. Rescindiu o contrato aqui em 2019, cortou. Mas eu já te contrato logo em seguida. Por que eles pensaram isso, pessoal? Porque quando inicia um novo contrato, em tese eles imaginaram, não, eu não vou poder cobrar, né, se eu quiser cobrar alguma coisa, eu vou cobrar lá na loja Matias. Não vou cobrar nada dos Zenimóveis, não. Só que a lei foi um pouco mais à frente disso, né? A lei garante ao empregado o seguinte, ó. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho, certo? E o seguinte, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previsto lá no 10, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam pela empresa anterior, são de responsabilidade do sucessor. Então, por mais que ele faça aqui essa ficção jurídica, né? Ele acaba o contrato e logo em seguida inicia, ele vai ser responsável por todos os débitos trabalhistas do passado. Então, quando você compra uma empresa, comprou uma empresa agora, cuidado, você vai ser responsável pelos débitos do passado também, tá? Não é só o bônus que você vai ganhar, não. O ônus também você vai ter aqui como um ônus pesado, né? Toda essa débito trabalhista. O cara tem 30 anos de trabalho, você vai ter que ficar responsável, né, eventualmente, por esses débitos trabalhistas, se a empresa lá, Matias, não tiver pago nada. Cuidado, tá, pessoal? Sucessão é uma forma de proteção também do trabalhador. Olha só. E aí, com a sucessão, a gente também evita algumas fraudes. Imagine que a sucessão foi fraudulenta, foi só para tentar tirar também o cara antigo da jogada. O que acontece? Vamos pegar aqui uma pessoa que esteja no meio aqui. Deixa eu ver quem está online, para a gente poder falar um pouquinho desse exemplo. Vamos pegar Felipe aqui. Vamos supor que Felipe tem uma empresa e nessa empresa tem 10 funcionários. E Felipe está meio ruim das pernas. Felipe fez o seguinte, ó. Tem um mendigo aqui na minha cidade que não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Eu vou dar 100 conto a ele, uma garrafa de cachaça. Ele vai ficar super feliz. Só que eu vou pedir que ele assuma toda a minha empresa aqui. Eu vou passar toda a minha empresa para ele. E aí, eventualmente, se alguém quiser entrar com ação trabalhista, eles vão entrar contra o mendigo, né? Não contra mim, porque eu já passei minha empresa para frente. Como é que fica a situação desse sócio retirante, desse sócio que tentou, inclusive, fraudar, né, essa questão trabalhista? Então, artigo 10A. O sócio retirante responde de forma subsidiária. Então, eu cobro o mendigo e depois cobro ele também, tá? Pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação. Então, durante 2 anos, quando você vende a empresa, você ainda fica lá em stand-by, ou sai da empresa, você ainda fica como stand-by lá, para responder eventualmente por algum débito trabalhista, tá? E olha só, tem a seguinte ordem de preferência. Primeiro eu cobro da empresa, a empresa não tem patrimônio, cobro dos sócios, os sócios são fantasmas. E aí sim eu cobro do sócio retirante, daquele sócio que passou a empresa para frente. Então, quando você vende uma empresa, quando você passa essa empresa para frente, você ainda fica responsável de forma subsidiária por 2 anos, tá? Bem bacana isso. Olha só. E aí o parágrafo único, ele termina de massacrar aqui esse cara que é fraudulento. O sócio retirante responderá solidariamente, olha só, com os demais, quando ficar comprovado fraude
na alteração societária decorrente da modificação. Então, se o empregado consegue comprovar que foi fraude mesmo, né, não é nem subsidiária, vira logo solidária, tá? É subsidiária para quem está de acordo com a lei, é solidária para quem é fraudulento com a lei. Não acontece na prática não, né? Os caras aqui, só que a lei foi mais rápida nesse sentido, né? A lei já veio com essa proteção. A lei, uma lei antiga, né? A gente falou, de 1943. Então tem quase 80 anos que essa lei existe. Foi modificada várias vezes, mas é uma lei já consolidada, né? Uma lei à prova do tempo aqui. Pessoal, eu tenho ainda aqui a alteração do contrato, tá? Só que eu vou deixar, como eu tenho que falar alteração do contrato, transferência, vai demorar mais um pouco. Eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Sábado, então vamos encerrar por aqui. Eu continuo na aula seguinte, de quarta à noite, quinta-feira, daqui, tá? Acabamos sucessão e vamos para a parte de alteração do contrato. Foi muita informação, né? Eu sei que não estava tão maçante, era informação relevante, mas vamos acabar por aqui para poder a gente não ter muita coisa numa aula gravada, tá? E na quarta e quinta a gente tira essas dúvidas em sala. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Vocês são foda. Valeu. Até mais.